Se você é um daqueles milhões de alunos que odeia, simplesmente odeia a física, acha que não consegue aprender e sempre tira notas baixas na prova de física, então esse vídeo é para você. Eu vou dizer aqui 5 razões pelas quais você odeia física e, consequentemente, vou dar 5 dicas para você conseguir se dar bem com a física sem sofrimento, tá, gente? Não é ficar lá o dia inteiro nos livros, não. Sem sofrimento, de uma forma tranquila. Então, acompanhe esse vídeo até o final. O quinto motivo é a cereja do bolo, é o mais legal, o mais interessante, então fica aqui até o final, tá legal? Vamos direto pro vídeo. Antes da gente começar falando sobre os 5 motivos de você odiar a física, eu vou me apresentar, tá? Eu sou a professora Nádia, eu sou professora particular já há 19 anos, eu me especializei em física, então agora eu sou professora particular de física, mas já dei aula de vários outros conteúdos e a minha especialidade é de elevar notas dos alunos. Aqueles alunos que achavam que não aprendia, sempre tiravam notas baixas e eles passaram a ver como que eles podem elevar as notas deles sem muita dificuldade, sem aquele esforço desesperador, não é ficar lá estudando, não tem nada a ver, tá certo? Então, eu mostro para os alunos como fazer isso. E assim, no decorrer desses 19 anos dando aulas particulares, já peguei muitos tipos de alunos e consegui identificar algumas questões que fazem os alunos, aqui a gente está falando especificamente da física, os alunos odiarem a física. Então eu vou contar para você esses 5 motivos que estão fazendo você odiar a física. E aí eu vou mostrar como que você vai conseguir se dar super bem com a física a partir de agora. Tá legal? Vamos lá então. Qual que é o primeiro motivo de você odiar a física? O primeiro é não conseguir entender os conceitos da física. Gente, muitas pessoas pensam em física, acham que é só fórmula, tem que decorar fórmula, tem que aplicar fórmula. Sim, física tem fórmula, sim. Porém, é super importante, antes da gente começar a falar de qualquer fórmula, entender os conceitos, aquela coisa mais teórica da física. Ah, a bolinha cai, por quê? Por que a bolinha caiu? Por causa da gravidade, mas o que é a gravidade? Se eu começar agora a arrastar algo no chão, ele vai chegar uma hora que vai parar, por quê? Se eu soltar um objeto no chão, ele vai se arrastando e vai chegar uma hora que vai parar, por quê? Então, primeiro, a gente precisa identificar os conceitos, os porquês da física. E isso, gente, é muito legal, assim, quando você consegue começar a entender esses conceitos, gente, é tão fascinante, você começa a se apaixonar pela física. Tá, eu já tô dando aqui a dica pra vocês, vocês devem estar falando assim, essa mulher é doida, né, falando que eu vou me apaixonar pela física. Mas é isso mesmo. Se você não conseguiu entender os conceitos da física, com certeza você vai odiar, porque você vai ver aquele tanto de fórmula, aquele tanto de coisa lá, ó, pra você não vai fazer sentido nenhum, então a consequência é que você vai realmente odiar. Mas quando você entende os conceitos, gente, fica lindo, fica fascinante a física. Então, eu já dei aqui o primeiro motivo de você odiar a física e já falei como que você pode resolver, que é entendendo os conceitos. Vamos ver então agora a segunda razão pela qual você odeia a física. A segunda razão é tentar decorar tudo. Bom, gente, tem gente que acha que tem que decorar. E realmente, algumas matérias, alguns conteúdos, até você precisa decorar um pouquinho, assim, algumas coisas. Mas a física não é assim. Não adianta você achar que vai começar a decorar agora as letras, que vai decorar a forma e tá tudo ok. Não, gente. A física, ó, já dando a dica, eu expliquei que um dos motivos de você odiar a física é tentar decorar tudo. Então, já vou dar para você agora a dica para você gostar de física. Física, preste atenção nisso. Física não é para ser decorada, é para ser entendida.
você tem que entender cada coisa na física. Para que eu vou fazer isso? O que é essa letra? O que é essa unidade? Esse metros por segundo aqui significa o quê? Você precisa entender. Se você não entende, gente, é lógico que a física vai ficar horrível, vai ficar chata. Parece que você está lendo uma coisa em chinês, que você não entende nada. Então, o objetivo aqui não é, lembra, na hora de estudar física, não decora, não acha que você tem que decorar tudo. Entenda, ok? Até tem gente que, quando eu tô explicando, assim, a pessoa já fala assim, é pra ir escrevendo tudo? Eu falo, não escreve por enquanto. Só escuta e tenta entender. Depois, se for necessário, você escreve. Claro que vai ter algumas coisas que a gente vai ter que gravar. Por exemplo, nas provas, geralmente, não vai te dar a fórmula. Muitas vezes, né? Não vai te dar a fórmula lá. Você vai ter que ter aquela fórmula lá na sua mente. Mas, assim, isso é a última coisa que a gente faz. Primeira coisa, gente, é entender. Então, a dica é tira essa ideia de decorar. Entenda em vez de decorar. Terceiro motivo pelo qual você odeia física, vou deixar aqui em cima, é não entender para que servem as fórmulas. Gente, não adianta nada, aqui até continuando o raciocínio, né? Se você decorou a fórmula, mas você não entendeu para que serve aquela fórmula, o que vai te resolver? Uma vez eu estava no estágio ainda, na sala de aula, e estava ali acompanhando os alunos e tinha uma aluna que estava tentando resolver os exercícios. E não era prova nem nada, então ela estava olhando o conteúdo. E ali tinha algumas fórmulas que poderiam ser aplicadas. E ela botava a mão na cabeça e falava assim, meu Deus, eu tenho um monte de fórmula aqui, eu não sei o que eu uso. Então, é assim mesmo. Por que aconteceu isso com ela? Porque ela não entendeu para que serve cada fórmula. Não adianta, gente, você pode ter a fórmula lá. Por exemplo, no meu curso de física, na faculdade, a gente tinha um formulário de fórmula, tá? Então, a gente tinha a prova, lá no finalzinho da prova tinha um formulário, todas as fórmulas que a gente ia precisar usar. Por que eles davam as fórmulas? Porque não adiantava nada ter a fórmula ali se você não sabe como usar. Então, olha, já a dica, primeiro entenda os conceitos, tá? Já lembrando lá do primeiro motivo, entenda os conceitos da física, beleza? Aí depois você não vai ficar tentando decorar tudo, vai tentar entender, esquece essa coisa de ficar decorando tudo da física. E agora o terceiro ponto, gente, você tem que entender as fórmulas, entender o conceito, entende as fórmulas. Cada letrinha ali na fórmula, o que significa essa letrinha, o que significa essa outra letrinha, quando que eu vou usar essa fórmula, para que ela serve. Então, assim, você tem que entender a fórmula, não adianta você ter a fórmula lá mesmo que você tiver decorado ela. Entenda a fórmula e saiba quando e como você deve usar, beleza? Terceira dica de ouro, hein? Quarta dica, aliás, quarto motivo que faz você odiar a física é não entender as unidades físicas. O que é esse unidades físicas, gente? É aquilo que geralmente a gente encontra lá nos exercícios de física. Por exemplo, você encontra a velocidade, aí vai dar metros por segundo, m por s. Ou você encontra a velocidade, pode ser também quilômetros por hora, km por h. A temperatura seria o quê? Temperatura a gente pode ser em graus Celsius ou pode ser em Kelvin. Quando você encontra a corrente elétrica em ampere. Então, isso que é unidade, tá? Estou falando aqui várias unidades diferentes. Por que isso é muito importante você entender? Às vezes você até entendeu mais ou menos o conceito, até sabe fazer a fórmula. Aí você chega lá na prova e pergunta assim, qual foi o deslocamento desse carro? Só um exemplo, tá? Aí a pessoa o aluno coloca assim, o deslocamento foi de 10 horas. Gente, deslocamento, eu quero saber quanto que ele deslocou, eu não tô perguntando tempo. Ou então, pede assim, qual que foi o deslocamento? Aí o aluno coloca, o deslocamento foi de 60 km por hora. Não, gente, eu não estou perguntando a velocidade. Quilômetros por hora é velocidade. Então, a dica é, entenda essas unidades, essas letrinhas que são colocadas lá, depois do número, tá? Então, ó, corrente elétrica, ampere, o A. O que é esse A? O que esse A significa?
deslocamento, metros, por exemplo. O que significa um metro? O que significa um Kelvin? O que significa um grau Celsius? E por aí vai, a gente tem várias unidades, mas entenda essas unidades, tá? Não acha que você só entendeu a fórmula, pronto, jogou lá. Não, você tem que entender também as unidades, beleza? Essa foi a quarta dica, o quarto motivo de você odiar a física. E eu vou falar para vocês agora o quinto motivo, e esse daqui pode ser surpreendente para você, tá? O quinto motivo pelo qual você odeia física. E eu vou te mostrar, gente, que é um motivo que você não precisaria ter. O quinto motivo é tentar resolver muitos exercícios. Gente, tem gente que tenta aprender física e aí fala assim, eu vou aprender esse conceito aqui e aí eu vou pegar agora, eu vou na internet e vou pegar todos os exercícios que tem sobre esse assunto. Tá falando aqui de velocidade, tá? Só um exemplo. Vou pegar todos os exercícios sobre velocidade. Eu estou estudando eletromagnetismo. Todos os exercícios. Não precisa resolver muitos exercícios. Aliás, ficar tentando resolver muitos exercícios pode ser até pior. Por que pode ser pior? É bem simples, tá, gente? Pode ser pior porque, assim, quando você tenta resolver muitos exercícios, você se depara com aquele... Tem gente que pega uma apostila só de exercício daquilo lá. Você se depara com aquele tanto de exercício, você fala, eu tenho que resolver. Primeiro que vai te dar uma preguiça danada, né? Você tentar resolver tudo aquilo lá. Aí depois você fala, mesmo que não te der preguiça, que você não fecha ali no primeiro exercício e deixa pra lá, mesmo que você tenta resolver, você vai tentar ficar lá resolvendo. Gente, isso é cansativo demais. E aí você quer acabar rápido, lógico, né? Você quer resolver muito exercício. E aí você vai errar. Por quê? Quando a gente tenta fazer uma coisa muito rápido, assim, você acaba não prestando atenção direito. Você vai errar a unidade, você vai errar a fórmula. E aí quando você termina, você tá estressado. Errou um monte de questão, porque é difícil acertar tudo, assim, você tem que ter uma atenção muito boa. E depois, gente, que assim, agora tá a dica, olha, essa dica aqui é dica de ouro, hein? Presta atenção. Você não precisa resolver muitos exercícios. Apenas alguns exercícios já são suficientes. Você começa do mais simples até o mais elaborado, na verdade, você não, né? O seu professor vai escolher os melhores exercícios. E se você conseguiu resolver bem aqueles poucos exercícios, gente, fica tranquilo. Porque se você conseguiu resolver aqueles, todos os outros vão ser parecidos. Lógico que não vão ser iguais, mas você vai ter que fazer coisas muito parecidas. Se você conseguiu resolver bem esse, qualquer outro que aparecer, você vai conseguir resolver. Então, sai dessa coisa, dessa neura que tem que resolver aquele tanto de exercício. Resolva poucos exercícios, mas entenda como resolver esses exercícios. Resolva bem feitos. Tem dúvida? Vai lá, tira as dúvidas. Conseguiu resolver? Beleza! Próximo conteúdo. Pode ficar tranquilo que você não vai errar mais. Tá legal, pessoal? Essas foram as 5 dicas. Recapitulando, os 5 motivos de você odiar a física. Não entender os conceitos da física, tentar decorar tudo, não entender para que servem as fórmulas, não entender as unidades físicas e tentar resolver muitos exercícios. Segue essas dicas aqui desse vídeo que eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir se dar muito, muito melhor. Eu quero muito ajudar você, continuar te ajudando para que você consiga entender os assuntos da física assim tranquilamente, tá legal? Todos os conteúdos, exercícios. E é isso, gente. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo, dá aquela curtidinha, dá aquela moral, compartilha. Certinho, pessoal? Valeu pela atenção e a gente logo se encontra de novo. Tchau, tchau!